Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 42 vai falar sobre representação de um polígono no plano cartesiano. Sou a professora Elkiane Luz, com o componente curricular Matemática. Vamos conhecer agora essa representação dos polígonos no plano cartesiano. Transformação geométrica. O que será transformação geométrica? São movimentos ou mudanças que podemos fazer em uma figura dada, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. Então, ele diz aqui que podem ser movimentos ou mudanças de figuras que são dadas e que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. Plano cartesiano. É composto de dois eixos, um horizontal e um vertical, chamados de eixo das abscissas, eixo X, e eixo das ordenadas, eixo Y, respectivamente, e que podemos representar um ponto no plano cartesiano utilizando um par ordenado. Então, nós temos aqui, ele falou da representação da figura, onde ele é formado por dois eixos, onde na parte horizontal e vertical, aqui. No caso, chamamos eixo das abscissas, que é X, que é esse eixo aqui, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, que no caso vamos representar o plano cartesiano. Aqui nós temos o primeiro quadrante, essa aqui o segundo quadrante, que são o quê? Termos positivos com relação ao eixo X e ao eixo Y. No segundo quadrante, nós temos aqui ao eixo X valores negativos e ao eixo Y valores positivos. No terceiro quadrante, nós temos o quê? Quanto ao eixo X, nós temos valores negativos. E ao eixo Y, também valores negativos. No quarto quadrante, nós temos, com relação ao eixo X, valores positivos. Com relação ao eixo Y, valores negativos. Denomina-se par ordenado ao par x e y, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, olha, quando ele diz ao eixo das abscissas, e o segundo elemento pertence ao quem? Ao eixo das ordenadas. O ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem. Então, ponto aqui, ó, onde há o ponto, no caso aqui é o ponto das retas x e y, é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0 e 0. Tanto ele é 0 para x como para y. Então, seja x igual a 0 e y igual a 0. A origem do sistema cartesiano, no caso, é 0 e 0. Vimos aqui, ó, mais e menos positivos, aqui negativos e aqui mais e... Então, a representação dos sinais da abscissa e das ordenadas, no caso aqui que nós vimos aqui, em relação a quem? Aos quadrantes. Está a representação dos sinais das abscissas e da ordenada em relação aos quadrantes. Exemplo, nós temos aqui do plano cartesiano o eixo das ordenadas, o eixo Y, que aqui são os positivos, e com relação ao eixo das abscissas, são X, também positivo. Então, aqui, 3, primeiro ponto de 3 das abscissas e o ponto 2 das ordenadas. Primeiro você coloca o valor das abscissas, depois das ordenadas. Então, o ponto é quem? 3 e 2. Polígono plano cartesiano.
Podemos representar um polígono no plano cartesiano associando seus vértices e pares ordenados. Observem abaixo a representação do polígono de vértices A, 1 e 2, B, 2 e 4, C, 4 e 2, D, 3 e 1. Vimos aqui, olha, primeiro o A. Onde está A? É 1, então eu vou lá no ponto 1. Então, no caso, aqui o ponto 2. Então, faz aqui esse procedimento aqui, onde o ponto médio aqui é quem? 1 e 2. No ponto B vai ser quem? 2 e 4. Então, vai aqui, ó, 2 e 4. No ponto C vai ser quem? 4 e 2. No ponto D vai ser quem? 3 e 1. Então, se eu pegar esses pontos aqui, A, B, C, D, então, eu representei aqui a representação de quê? De figura. Qual polígono aqui? Então, esta é a representação de um quadrilátero, onde nós temos A, B, C, D, no plano cartesiano. Então, a representação desse polígono aqui é um quadrilátero. Transformações geométricas no plano cartesiano. Considere o losango verde em que as coordenadas de seu vértice são A, 1, 1, B, 2, 3, C, 4, 4 e D, 3 e 2. Observe que, se multiplicarmos as coordenadas dos vértices desse polígono por 2, obteremos o quê? Os pontos A, 2, 2, B, 4 e 6, C, 8 e 8 e D, 6 e 4, que são as coordenadas dos vértices do losango laranja. Notem que o losango A, B, C e D representa a ampliação do losango ABCD. Vimos aqui que o losango aqui é pequeno. Então, se eu multiplicar ele por 2, eu vou aumentar. Aumentou porque, olha aqui, o losango 1, 1, 2 e 2, 3 e 2, 4 e 4, né? C, aqui o ponto formou o quê? Um losango. Se eu ampliar, no caso aqui eu multipliquei por 2, então eu ampliei, no caso aqui, ó, o ponto A, 1, 2, o ponto B vai ser 4 e 6, o ponto C vai ser 8 e 8, e o ponto D vai ser quem? 6 e 4. Olha a figura do losango ampliado aqui. Obrigada pela atenção e fiquem com Deus. E pratiquem atividades, procurem nas redes sociais. No próprio livro didático de vocês tem várias questões. Então, pratiquem, que é praticando que vocês aprendem. Fiquem com Deus.